Livro Mantras de Vida de Loester, psicografado por João Nunes Maia. A felicidade completa está na verdade. A verdade para nós é o Cristo, e para o Cristo é Deus. Livro dos Espíritos. Entramos num novo item, que é o bem e o mal. E a pergunta 629 diz: que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, ou seja, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. No livro Obras Póstumas, começamos um novo capítulo que se chama A Morte Espiritual. A questão da morte espiritual é um dos novos princípios que assinalam os progressos da ciência espírita. A maneira por que foi apresentada em certa teoria pessoal determinou no primeiro momento a sua rejeição, porque parecia implicar o aniquilamento em dado tempo do eu individual e assimilar as transformações da alma da matéria, cujos elementos se desagregam para formar novos corpos. Os seres ditosos e aperfeiçoados seriam, na realidade, novos seres, o que é inadmissível. A equidade das penas e dos gozos futuros só se evidencia com a perpetuidade dos seres ascendendo a escala do progresso e depurando-se pelo trabalho e pelos esforços da vontade própria. Tais as consequências que se podiam tirar a priori daquela teoria. Entretanto, devemos convir em que ela não foi apresentada com a empáfia de um orgulhoso que pretendesse impor o seu sistema. Disse modestamente o autor que apenas desejava lançar uma ideia no terreno da discussão, dado que dessa ideia poderia surgir uma verdade nova. Ao parecer dos nossos eminentes guias espirituais, ele teria pecado menos quanto ao fundo do que quanto à forma, que se prestou a uma falsa interpretação. Isso nos determina a estudar seriamente a questão. E o que tentaremos fazer, baseando-nos na observação dos fatos que ressaltam da situação do espírito em duas épocas, para ele capitais, a da sua descida à vida corpórea e a do seu regresso à vida espiritual. Por ocasião da morte corpórea, o espírito entra em perturbação e perde a consciência de si mesmo, de sorte que jamais testemunha o último suspiro do seu corpo. Pouco a pouco a perturbação se dissipa e o espírito se recobra, como um homem que desperta de profundo sono. Sua primeira sensação é a de estar livre do fardo carnal. Segue-se o espanto ao reparar no novo meio em que se encontra. Acha-se na situação de um a quem se cloroformiza para uma amputação e que ainda adormecido é levado para outro lugar. Ao acordar, ele se sente livre do membro que o fazia sofrer. Muitas vezes o procura surpreendido de não mais possuí-lo. Do mesmo modo, o espírito no primeiro momento procura o corpo que tinha, descobre-o a seu lado, reconhece que é o seu e espanta-se de estar separado dele e só gradativamente se apercebe de sua nova situação. Nesse fenômeno, apenas se operou uma mudança de situação material. Quanto ao moral, o espírito é exatamente o que era algumas horas antes. Por nenhuma modificação sensível passou,
Suas faculdades, suas ideias, seus gostos, seus pendores, seu caráter são os mesmos e as transformações que possa experimentar só gradativamente se operarão pela influência do que o cerca. Em resumo, unicamente para o corpo houve morte, para o espírito apenas houve sono. Então, continuamos na próxima oportunidade. Agora vamos ler de Antologia dos Imortais, a poesia de Pereira da Silva, Última Hora. A noite avança, à luz do olhar nevoento, escuto o alarme. A rude voz do instinto fala da morte. Em lágrimas, pressinto a lividez do trágico momento. Espantado, atravesso o labirinto dos delírios e sonhos que apacento. Vencido, o coração pulsa violento, ave apresada ao peito semi-extinto. Tristeza, sombra e pó, cinza e canseira, a ideia tomba. É a hora derradeira na exalação dos últimos instantes. Desço de todo ao caos que me agonia, mas livre, enfim, soluço de alegria no caminho dos astros cintilantes.